Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje é resolução de situação-problema que envolve a frequência absoluta e a frequência relativa. Então, para isso, pegue seu caderninho, a sua caneta e faça o seu registro para que depois você tire as suas dúvidas e consiga fazer as atividades propostas. Então acompanhe comigo o material. Frequência absoluta na verdade, toda pesquisa envolve uma coleta de dados que devem ser organizados e analisados. Ao determinarmos o número de vezes que determinado valor de uma variável acontece, estamos demonstrando a sua frequência absoluta. A frequência absoluta de um valor é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. Isso dada a situação de uma situação-problema, seja ela dada em gráfico, tabela ou em outras estratégias matemáticas envolvidas na situação. Então, vale ressaltar que a frequência absoluta é o número de vezes em que uma determinada variável assume o valor. Tudo bem? Então nós vamos a um exemplo para que vocês consigam visualizar isso na prática. Então acompanhe comigo o material aí. Em um colégio foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 150 alunos, aleatoriamente, e as opções preferenciais dos entrevistados foram organizadas na seguinte tabela de frequência absoluta. Então acompanhe comigo aí a tabelinha. Então nessa tabela nós temos o estilo musical MPB, foram 12, rock 24, sertanejo 14, o axé 20, o pagode 18, música clássica 7 e o reggae 16, forró 11, o flashback 10, hip hop 18, e aí quando você observa nós temos um total de 150 alunos que participaram dessa entrevista. A tabela acima é um exemplo, ou a tabela ao lado, é um exemplo de representação da frequência absoluta de uma determinada pesquisa de opinião, pois ela apresenta os estilos musicais na primeira coluna e o número de vezes que foram citados. A organização é clara e objetiva dos dados da entrevista, facilitando a análise e a interpretação. Então percebam que ela tem aí, na primeira coluna, os estilos musicais e, na segunda coluna, a quantidade de alunos que participaram dessa pesquisa. Então, nesse caso, essa coluna ela está representando a frequência absoluta. Observe a tabela a seguir, ela mostra o resultado de uma pesquisa feita no ensino fundamental de uma escola. Então, na primeira coluna, nós temos os valores das idades dessa pesquisa, das pessoas que participaram dessa pesquisa. E na segunda coluna, o número de aluno que representa cada idade. Por exemplo, com 11 anos de idade, participaram 30 alunos. Com 12 anos, 34. Com 13 anos, 36 números de alunos. Com 14 anos de idade, 68 alunos. E com 15 anos, 42. Isso implica dizer, novamente, que o número de alunos nessa situação, ela está representando a frequência absoluta. Note que a frequência absoluta é através da quantidade de alunos por idade. Por exemplo, nós temos aí que 30 alunos da faixa etária de 11 anos está nessa faixa etária de 11 anos. Os dados quantitativos expressam com exatidão a situação analisada. Então, dessa forma, a escola fica com os dados atualizados, podendo organizar melhor os eventos da escola, evitando gastos desnecessários na área administrativa. Isso é uma peculiaridade de quem se trabalha com a estatística. Na verdade, ela vai ter um conglomerado de situação ou de dados, onde, com os estudos aprofundados da estatística, você consegue organizar esses dados. Aí vai dependendo da situação, que aí pode trabalhar tanto a tabela quanto os gráficos.
A frequência relativa. A coleta de dados em uma pesquisa tem por objetivo analisar determinada situação. As informações coletadas devem ser organizadas em uma tabela para que seja melhor entendida nas diferentes opções de respostas escolhidas pelos entrevistados. A frequência absoluta, ela registra exatamente a quantidade de vezes que determinada realização ocorreu, não sendo possível uma análise de comparação. Para que os dados se tornem significativos, devemos recorrer à frequência relativa da pesquisa, sendo esta feita através de dados percentuais, definidos com a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Então aqui vale ressaltar que pela definição da frequência relativa, nós vamos ter uma razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Registre essa frase que nós vamos utilizar nas nossas atividades de frequência relativa. Então, olha só, vamos a um exemplo. Em uma empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Então, nós temos aí a tabela onde você pode observar os dados que contém essa tabela. Então, na primeira coluna, nós vamos ter o número de filhos. Na segunda coluna, nós vamos ter a frequência absoluta. E na terceira coluna, nós vamos ter a frequência relativa. Então, pela definição de frequência relativa, ela é dada pela razão entre a frequência absoluta e o total, certo? Então, nesse caso, observe cada linha que ela vai exatamente corresponder a essa razão. Por exemplo, na primeira linha nós temos 0 filho. E aí nós temos uma frequência absoluta de 30. Na frequência relativa nós vamos ter a seguinte estratégia matemática. 30 estar para 160, ou seja, de 30 pessoas que participaram dessa pesquisa, no campo ou na amostra de 160. E aí, quando você tem esse quociente entre esses dois números, nós temos exatamente 18,75%. Aqui vale ressaltar, pessoal, que na frequência relativa é comum ela aparecer com percentual, mas, ora, outras situações, você trabalha somente com os números decimais. Tudo bem? Então, não é uma obrigatoriedade. Vai depender da situação em que você está trabalhando. E aí você percebe as estratégias seguintes. Por exemplo, lá na quinta linha, nós temos o número de 4 filhos. E aí a frequência absoluta que nós temos lá é 10. Então, isso implica dizer que na frequência relativa eu vou pegar 10 da frequência absoluta e dividir pelo total. Isso vai me dizer que nós temos representado aí 6,25% de número de filho em relação a essa situação. Tudo bem? A frequência relativa nos fornece uma melhor visualização, pois os dados percentuais traduzem melhor a situação comparativa de cada caso, como nós percebemos aí caso a caso. Então nós traçamos a partir da frequência relativa alguns comparativos em relação à situação proposta. Tudo bem? Então agora nós vamos ao primeiro exercitando para que vocês exercitem os conceitos estudados até o momento. Primeira atividade é: qual é a frequência absoluta das camisolas vermelhas? Então, dada a situação aí, no diagrama, nós temos as camisolas de diferentes cores vendidas em fevereiro, e aí nós temos o quantitativo. O azul, nós temos 7 camisolas e meia, né? No preto, nós temos 1,5. No branco, nós temos 3,5. Na verde, nós temos 4. Na vermelha, nós temos 6. E na amarela, nós temos 4,5. Mas vale ressaltar que a situação problema, ela colocou uma observação, que cada figura representativa dessas camisetas, ou dessas camisolas,
elas na verdade representam duas camisolas. E aí nós vamos novamente ao comando da questão para que a gente compreenda aquilo que o autor quer. Qual é a frequência absoluta das camisolas vermelhas? Então vou na linha das camisolas vermelhas e nós observamos aí que nós temos 6 camisolas. Mas na verdade a resposta não é 6. Vocês verifiquem a observação do enunciado da questão que cada representação de camisola, ela, na verdade, são 2. Então, eu multiplico por 2. Então, aí nós temos 12 camisolas. Tudo bem, gente? Até aqui pela compreensão da frequência absoluta? Então, nós vamos ao nosso próximo exercício. A partir da frequência absoluta, determine a frequência relativa de cada item. Então, nós temos aí uma tabela exposta, nós temos a primeira coluna, que é cada item. Na segunda coluna, nós temos a variação de estatura, que ela é dada em unidade de medida de centímetro, e aí percebam um errozinho, tá? Centímetro, elas têm que dar em letras minúsculas, foi um errozinho aí de edição. Então, observe também que nós temos a terceira coluna, que é da frequência absoluta. E aí, o comando da questão quer a frequência relativa de cada item. Pessoal, aí, pela definição de frequência relativa, você pegará a frequência absoluta e dividir pelo total. Tudo bem até aqui? Então, vamos à estratégia matemática, como ficará. Nesse caso, nós vamos criar mais uma coluna de frequência relativa, como mostra aí o material, e aí você pegará a frequência absoluta, por exemplo, na primeira linha do item 1, nós temos 4 como frequência absoluta e nós vamos dividir pelo total. Observe que na faixa ou na coluna da frequência absoluta nós temos um total de 40, ou seja, 4 sobre 40. E aí ele vai dar um valor decimal de 0,1. E aí você pode finalizar todos os cálculos, né, como já vem sendo desenvolvendo tanto nessa aula quanto em outra aula sobre frequência relativa. E aí você perceberá que terá que construir todos os itens em relação à frequência relativa. Por exemplo, no item 2 nós vamos ter 0,22, no item 3, 27,5, no item 4, 0,2, no item 5, 0,12 e no item 6, 0,07. Vale lembrar que, dependendo do enunciado da situação, nós podemos parar aqui, essa resolução, ou, dependendo do enunciado, ele pedirá que você transforme esses valores em percentuais. Então, nesse caso, nós vamos dar em percentuais. Então, na primeira linha ficará 10%, no segundo item ficará 22,25%, aliás, 22,5%, na terceira 27,5%, na quarta 20%, na quinta 12,5% e na sexta, no sexto item, 7,5%. E aí, para você verificar se esses cálculos estão corretos, basta somar esse percentual. E ele tem que dar o valor de 100%. Tudo bem, gente? Pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre frequência absoluta e frequência relativa. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, vejam essa aula e outras aulas e façam as atividades complementares que estão lá proposta a todos vocês. Uma boa aula e até a próxima.